E aí, pessoal do ICCast, estamos aqui em mais um episódio inédito, você não pode perder. Estou aqui também com minha amiga Joyce. Joyce, quanto tempo a gente não Pois faz um é. episódio junto? Estavam com saudade, né? Vamos lá, mais um episódio. Antes de entregar quem é o nosso convidado especial, vou dar só uma palhinha de quem ele é. Empresário que lidera um grande ecossistema de academias aqui no Brasil, por enquanto. Mais de 100 mil clientes atendidos, atua na formação de empresários, equipes e negócio de alta performance. Uma salva de palmas para Leandro Batista. Seja bem-vindo, Leandro. Leandro, seja bem-vindo a mais um ICCast. Cara, você já conhece aqui a nossa empresa, a gente já tem uma parceria aqui, né? Você conhece o Henrique. Quem sabe a gente faça um episódio também entre os CEOs, grandes nomes aqui da região do Cariri. E olha, antes da gente falar quem é o Leandro hoje, a riqueza, tudo que o Leandro tem hoje vem construindo as metas, a gente quer saber um pouco do passado do Leandro. Quem era o Leandro, como foi o Leandro criança, como foi o Leandro jovem, o início dos sonhos. Leandro, agora eu passo para você, cara. Nossa, primeiro é um prazer poder estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Poder compartilhar um pouco de experiência com todos esses aqui que nos acompanham. E acho que vai ter muita coisa boa aqui para o pessoal para levar para a vida real, para o empreendedorismo. E, na verdade, quem foi o Leandro lá no passado? Foi um garoto, na verdade, bem descontraído, bem animado, feliz, me diverti muito na infância, brinquei, venho do interior da cidade de Araripina, né? E tive uma infância como a maioria do nordestino, não foi nada diferente. Venho de filho de caminhoneiro e costureira, escola pública, escola agrícola, né? E lá atrás eu me dediquei muito, na verdade, sempre estudei bastante, né? Menino curioso. Então acho que foi isso que me deu essa grande dinâmica de ser a pessoa que sou hoje, né? Através dessa curiosidade, desse conhecimento, através de leituras, né? Eu gostava de ler, leio muito livro. O que me trouxe até aqui, acredito que são as leituras, né? Eu cheguei a um ano a ler 52 livros, né? Que era aquela meta de ler um livro por semana. 52 livros em um ano? 52 livros no ano. E livros que não era livrinho não, né? Eram uns livros bem... Então era a meta de um livro por semana. E ainda continuo lendo um pouco, tipo, eu escuto muito podcast, né? Então, esse material como esse aqui, que é relevante, que tem conteúdos realmente que vão agregar na vida, que não é besteira, que não é conteúdo fútil, né? Que vai levar conhecimento, eu escuto muito na internet, no carro, baixo o episódio, fico ouvindo para acrescentar na minha vida e ouvir principalmente hoje o que os empresários fazem, o que os grandes negociadores do mundo fazem, os grandes pais e líderes fazem também. Então, eu aprendi muito com isso e continuo aprendendo, né? Hoje estou com 41 anos, vou para agora dia 26 de junho, completo 20 anos de Fitness Exclusive, né? De academias, 23 anos, porque lá quando estive em Teresina, ainda também trabalhei assim em academias como estagiário, né? O meu primeiro salário numa academia trabalhei 6 meses e recebi uma camisa, né, de salário, foi muito bom o meu salário. Mas na verdade todo mundo manga, né? Todo mundo assim, a gente sorri com isso, trabalhar 6 meses e receber um danado de uma camisa. Mas aquilo foi que me fez ser quem eu sou hoje. Depois você vai refletir sobre aquilo, porque foi minha primeira oportunidade de trabalho. E eu entrei na faculdade para ser treinador de goleiros. E ali eu me descobri na musculação. E aquela oportunidade de uma professora de educação física, né, que me deu para estagiar naquela academia dela, e na escola, no infantil com criança, que eu digo, não vou trabalhar com criança não, Deus me livre. Né? As crianças eram danadas demais. E aí foi onde veio tudo isso para as academias. E aí eu tive a oportunidade, no 6º período de educação física, abrir aquela primeira academia, e aí começa a história da Fitness Exclusive numa pequena garagem. Mas o Leandro da infância. Leandro da infância foi um cara alegre, divertido, feliz, que curtiu o padedel, jogou muita bola na rua, arrancou muito dedão de pé, caçou passarinho na fazenda, cara, no interior. Eu vivi a infância, eu vivi todas as fases da vida. Eu vivi a fase da criança, de jogar bola na rua, eu vivi a fase do adolescente, de ser um adolescente um pouco rebelde, na verdade, de aprender com aqueles erros. Hoje eu reflito muito sobre aquela minha rebeldia de brincar, de querer sair, de fugir de casa. Eu fugir de casa naquela época era diferente de hoje, né? Sair de bicicleta era fugir de casa, né? Ia no sítio, fugia, levava a surra do pai, né? Era a rebeldia mais tranquila nossa naquela época. Mas isso me deu um grande alicerce. E eu acho que tudo veio dos meus pais, né? Meu pai sempre muito rígido, minha mãe também, minhas tias educadoras, professoras. Sou muito grato a elas e a minha família é a minha base e o que fez ser hoje minhas empresas, minha família e meus negócios vem muito disso, vem muito da base da família, da infância, do interior. Estamos aí hoje aqui morando já em Juazeiro do Norte, né? E em breve aí
no mundo, né? Chegamos recentemente da China e de outros países aí. E em breve vem muita novidade. Olha aí. Cara, o que você vem falando só mostra realmente um homem posicionado e com maturidade. Né? Aquilo que você viu no passado, hoje você ainda pensa e tem isso como reflexão. Isso é muito importante, faz parte do crescimento. Cara, 41 anos de idade, isso aí. O que você tem hoje, a rede de academias, o network que você é um cara conhecido, muito conhecido mesmo. Mas eu acredito que a gente pode ser sincero e dizer para você que é só o começo. É só o começo do que Deus tem para você, é só o começo do que você tem para conquistar e é só o começo dos seus sonhos. Antes da gente iniciar o podcast, a gente falou um pouco sobre as suas viagens e tudo. E, cara, dá para enxergar em você um homem sonhador e um homem que tem um pensamento alto, mas o quanto mais você vai cavando, quanto mais você vai decolando, mais você vai descobrindo, mais os seus sonhos vão aumentando e mais você vai conquistando. Então, cara, é isso aí. E não basta ser só sonhador, né? Tem que ser realizador, que é para o pacote ficar completo. E aí você falou muito nessa questão da raiz e eu associei muito a questão de terreno sólido, fértil, firme, e é o que você vem construindo, né? E aí eu queria saber de você, quando foi que você percebeu que não estava apenas abrindo mais uma academia? Eita, quando eu percebi que não estava abrindo mais só a academia. Assim, é porque assim, cada fase nossa são fases diferentes. Né? Quando eu realmente me enxerguei, acho que foi assim, uma grande virada foi a pandemia. Por uma fase que a academia passou 6 meses fechado. Eu tive a separação da minha esposa no nosso relacionamento por 6 meses também ali. Então, por os 6 meses, eu perdi as academias, porque estava fechado, a gente não sabia, era uma grande dúvida, perdi minha família. Eu não vou dizer que fui no fundo do poço, mas estava muito ruim. Né? Assim, para mim, psicologicamente, sem a gente saber, né? Internamente, sozinho, pessoa só. Eu estava aqui no Juazeiro do Norte, então assim, aquilo me veio uma virada. O que é o sentido da vida, realmente? É só abrir empresa, porque eu estava naquela vida workaholic, trabalhando 16, 18 horas por dia, presidente do CDL, diretor no CREF Pernambuco, Conselho Regional de Educação Física, diretor na CARI Brasil, participava de muitas instituições, uma vida louca, trabalhando muito, dormindo pouco. E aí eu me vi, qual o verdadeiro sentido da vida? Para que a gente veio aqui? Foi só para abrir empresa? Eu não era um líder, eu era um chefe, muitas vezes eu batia na mesa, nas reuniões, era mais duro. Então, eu tive que me moldar novamente, eu tive que me destruir. Eu acho que assim, Deus me destruiu. Eu disse, eu vou te destruir para te reconstruir, porque tu tem um propósito maior aqui. Porque eu tinha as empresas, eu tinha os negócios, eu tinha outros negócios abri outros negócios na pandemia que foram também muito bem sucedidos financeiramente, mas dinheiro não é nada. Leandro, tu está falando porque hoje tu tem dinheiro. Não. É bíblico lá, né? Bíblico. O dinheiro pode ser a razão de todos os males. Amar mais a Deus, amar mais a Mamon, né? Do que a próprio Deus também. Eu sou legendário também, e lá nos legendários foi uma outra mudança que eu tive. Essa parte espiritual. Então, eu me descobri em várias fases. Com a família, ali na pandemia, em 2024 dos legendários. Então, são fases que a gente vai evoluindo. Não existe assim uma descoberta, uma virada de chave única. São momentos na nossa vida que a cada engrenagem ela vai mudando. Lá há 20 anos atrás, eu me descobri que eu era só um menino que estava na universidade ainda e tive que me tornar empresário. Então, são fases que a gente vai mudando. Na nossa vida, o que a gente tem que fazer? Evolução contínua. Amanhã nós temos que ser melhor do que somos hoje. E dizer, obrigado, Senhor, por mais um dia. Todos os dias eu faço isso. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Que hoje seja o melhor dia da minha vida. E todos os dias é o melhor dia da minha vida. Porque eu só tenho hoje. O ontem é passado. Não vai existir mais. E não vai mudar os erros ou os acertos que eu fiz no passado. E o amanhã não existe. Para que eu me preocupar com os problemas de amanhã? Então, hoje, eu aprendi a ser muito feliz. Eu não sabia o que era felicidade. O que é ser feliz? É viver o dia de hoje, cara. E a gente dá o nosso melhor aqui agora no podcast. A gente só tem esse segundo aqui. O que a gente pode compartilhar com todo mundo que está vendo aí agora, de melhor. Eu vou dar o meu melhor aqui. Tudo que vocês me perguntarem, a gente quiser conversar aqui, a gente vai falar aqui agora, para compartilhar com quem estiver ouvindo aqui com a gente. Então é isso. É dar o melhor todos os dias em todas as áreas que a gente tiver. Independente do que seja. A minha virada, hoje que eu vejo, é todo dia que Deus me permite acordar. Eu faço o meu melhor, todos os dias. E eu evoluo continuamente, infinitamente, até quando Ele me permite estar aqui nessa vida. Amém. Amém, cara. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, mas... Você já respondeu, ainda assim,
Eu vou perguntar. Em relação, é o que complementa a pergunta da Joyce, né? O qual foi a virada de chave? Ela perguntou, mas em relação ao qual o teu diferencial? É notório. Qual o teu diferencial das outras academias, das outras empresas, né? Da categoria que você segue, do ramo, mas de forma assim técnica. Porque a gente tem um gestor, a gente tem um líder que está à frente e tem um posicionamento como esse, é diferente, cara. Porque é o cara que pode, faça chuva ou faça sol, vai estar lá, vai lutar. Você aí na pandemia, cara, algo interno assim, 6 meses com a academia parada, a questão do relacionamento, cara, derruba qualquer pessoa. Né? É questão de relacionamento mesmo, com irmãos, com família e principalmente esposa, derruba qualquer homem. E bom saber que isso pode... Não sei se ele derrubou, creio que não, mas você se manter firme nesse momento. E quando a gente é fiel no pouco, é fiel no muito. E olha só os frutos disso. São pequenos detalhes que fazem a gente ser quem somos hoje. Mas ressaltando, cara, de forma técnica, você, dentro de Araripina, ainda no contexto de Araripina, qual foi o teu diferencial? Porque você começou lá, né? E você já começou trabalhando na academia. Então, qual foi o teu diferencial? Poxa, eu vou construir uma academia como é que eu vou construir uma academia que vai bater contra essa aqui, que já é grande, que eu já trabalho, né? Na verdade, porque muitos pensam que a academia é estrutura. E quando eu comecei numa garagem. E qual era o meu diferencial? Saber tratar pessoas. Saber lidar com pessoas. Saber entender qual é a tua dor, qual é o seu problema. E muitas vezes nas academias as pessoas pensam que é só um problema físico. Que 90% das pessoas, na verdade, chegam buscando ou perder peso ou aumentar a massa muscular. Mas muitas vezes não é essa a dor da pessoa. E aí eu aprendi a conversar com pessoas. E através de conversar com pessoas, a gente começa a entender as dores, começa a criar um relacionamento de confiança. E aí é isso. Eu estive antes de ontem em Araripina, e aí eu fico muito feliz que a gente chama Academia da Garagem, né, que é o pessoal, aluno que estão com a gente há 20 anos. Que se sentem aquilo é a casa deles. Eles não trocam ali, vai a academia para um lado, vai para o outro, que eu já troquei de prédio ela 3 vezes, mas eles continuam lá. Porque aquele sentimento, aquela percepção de uma família que a gente tem, a Fitness Exclusive é uma família. Então, nós somos uma grande família de quase 200 colaboradores, com quase 20 mil clientes aqui só no Juazeiro do Norte, ativos mensalmente. E a gente tem que tratar todas as pessoas sem distinção, sem raça, sem cor, sem preconceito. Todas as pessoas que chegam na Fitness Exclusive, elas devem ser tratadas bem. E a gente entender qual é a necessidade de cada um e ajudar cada um. Claro que muitas vezes eu não consigo transbordar isso em todos os colaboradores. É mentira quem faz isso de um dia para a noite, porque às vezes as pessoas não enxergam e não entendem esse propósito. E não sou eu que contrato todos ou estou presente todos os dias com o pessoal. Mas lá os nossos diretores, eles transmitem essa essência. Mas vocês sabem que nem todo mundo entende isso. Sim. Muitas vezes ali estão só para cumprir tabela em um emprego. Não querem trabalho. Mas aí, é claro, essas pessoas elas não permanecem dentro desse ecossistema nosso, porque eles começam a entender que não é assim da forma que se trabalhar. E aí eles vão buscar, né, um emprego em alguns outros locais, e aquelas pessoas que querem trabalhar e desenvolver e evoluir, porque está lá dentro dos nossos valores, evolução contínua muito. Evolução contínua sempre. E é difícil você evoluir. É desconfortável. É muito confortável você se manter na zona de conforto e é onde você está. Agora, evoluir é muito difícil. E lá, a gente não permite as pessoas se manterem na zona de conforto. Porque tem que evoluir, tem que ir para um próximo nível, tem que tratar pessoas e tem que saber lidar com pessoas. E todos os dias, as pessoas vão chegar com problemas diferentes. E é isso. É saber lidar com pessoas, tratar pessoas, cuidar de pessoas. E cuidar primeiro de si. Quando você cuida de você, você aprende a cuidar de você, você aprende a cuidar dos outros. Do outro, perfeitamente. Então, se fosse para resumir, eu poderia dizer que o seu diferencial é ser exatamente quem você é. Receptivo, acolhedor e empático. Boa leitura. Resumi bem? Gostei. Eu vou assistir esse podcast só para ver a descrição que ela me deu. Massa que eu gostei. É isso. Ei, Leandro, e o nome, Exclusive? Exclusive foi top. Oxe, minha amiga... Eu comecei a academia, foi o seguinte, era Academia Fitness, era um nome, aí tinha um bonequinho aqui, ó, um boneco tá Lipe aqui, né, pronto, tá Lipe aqui, ó, Lipe, aí tem um nomezinho bem pequenininho aqui, ó, pega a visão, Lipe, aí, viu?
Ó, aí tava eu bem grandão assim, eu não, era um boneco, né? Ele tá até mais bonito aqui. Aí o nome é aqui, só que eu patrocinei lá no estádio, quando eu fui ver, eu só vi o boneco. Eu digo, cadê o nome da academia? Aí eu digo, eu vou tirar esse boneco. Aí tirei o boneco, aí botei só Academia Fitness, né? Aí eu disse, vixe, tá tão sequinho esse negócio. Eu mexia lá no Corel naquela época, eu disse, rapaz, vou botar um outro negócio aqui. Aí botei uns arcos, né? Aí eu mudei. Eu tenho uma trajetória na apresentação de todas as mudanças. Aí na época mudou pro Baiolímpicos, porque eu tinha feito a parceria com o Olímpicos. Quando chegou numa fase, eu comprei um terreno em frente à academia. E aí era uma de frente para outra. Era aqui, ó, como tá a empresa aqui, do outro lado da rua era outra. Aí o povo de Araripina ficava dizendo bem assim, Academia do Rico e dos Pobres. E aí... O rico e dos pobres. Eu cheguei num consultor que tinha na época do Sebrae, ele falou, rapaz, eu tenho que tirar esse negócio da mente das pessoas. Ela se pegou e disse, vamos botar assinatura. Aí eu botei assinatura exclusive. Quer exclusividade? Fitness, academia, fitness exclusive. Quando a gente chegou no Crato, que abriu a primeira academia fitness, o fitness se tornou, isso já tinha quase 15 anos na academia, foi em 2017. E o exclusive, o pessoal começou a chamar exclusive, com a academia, exclusive. Quando a gente abriu a da Lagoa Seca, eu mudei a logomarca. E aí eu transformei o exclusive no nome principal. Eu deixei o fitness menor e botei o exclusive maior. Estádios, e aí, né? onde nasceu Olha aí. realmente a fitness exclusive. Foi o cliente que deu o nome, na verdade, maior ao exclusive. Mas lá atrás nasceu por causa do rico e do pobre. E assim é a história, né? São 20 anos de história também na logomarca. E pegou, né? Hoje é assim, é uma marca reconhecida e também muito disputada, né? Não, você pergunta pra alguém, cara, tu treina? Não, eu treino ali. Tu, não, eu treino lá na Exclusive. Aí o cara, vixi, o cara treina na Exclusive. Não, e quando a pessoa fala, eu treino na Exclusive, mas é na Premium. Aí o nível Não, aí já é outro. Cara, Nossa, é o top do top do top, cara. Então, né? E por falar em Exclusive, eu vou abrir uma pauta aqui, porque eu também já estou super empolgada. Além da academia, né? Hoje a gente também tá muito na vibe de corrida de rua, que por sinal é muito bom. Eu sou corredora, tá? E eu não quero perder uma. Participa de todas aí. Participo de todas. E aí vem um circuito da Exclusive agora, né? Que inclusive vai ter uma prova em Araripina. Você pode falar mais um pouco aí sobre essa ideia? Sobre sua expectativa também? Certeza. Olha, a gente, na verdade, mais uma vez a gente veio para inovar. O que é o circuito que até muitos não entenderam. Se eu tivesse aqui, a gente vai ter uma mandala. O que é uma mandala? São quatro circuitos, ou 4 corridas que a gente tem. E as 4 medalhas, elas se encaixam uma na outra. Você forma um troféu. E aí, quem completa os 4 circuitos vai ganhar a 5ª medalha, que é a medalha central, que você forma ela e você vai ter uma grande mandala no nosso circuito, que vão ser as edições Barbalha, Juazeiro, Crato e Araripina. Quem completa os 4 circuitos ganha as 4 medalhas e no último circuito, que será de Juazeiro do Norte, nós vamos entregar também a mandala central para aqueles que concluírem os 4 circuitos aí. Inventou, Leandro? Brincadeira, eu não inventei de novo, não. Eu copiei a Disney. A Disney é que faz isso em 4 dias. A maratona da Disney. Você corre Pluto, Pateta, Minnie e Mickey. Aí você corre 5, 10, meia maratona e uma maratona. Quem completa a última, aí ganha a 5ª medalha. Caraca, Lá. amei. Aí eu copiei um pouco assim, eu repliquei o que a Disney faz. Aqui para o nosso Cariri. Trazer o que é bom, né? Bora? Bora. Eu tô pensando. Cara. Tem 3 quilômetros ali andando, desfrutando o caminho. Vai ser legal. Cara, eu não sou corredor, mas aos 2 finais de semana atrás eu marquei com um pessoal e eu corri 7 km 10 metros, olha só. A primeira, 7 total, né? Eu fui correndo sem parar e na hora de voltar eu já deu umas 10 pausas aí, mas já é um avanço. Com certeza. Mas é para todo mundo, corrida. 5 km, você corre, não deu, anda um pouquinho e tal. O desafio não é você ser o campeão. O desafio é você mesmo. Eu fiz essa aqui em 50 minutos. Cara, faz a próxima em 45, na próxima em 40. Então, o que é fazer atividade física? Não é você competir com um cara que está do lado, que pega mais peso. É competir com você mesmo, que você desenvolve e evolui, né, dentro do seu físico. E aí é você cuidar de você mesmo, do seu corpo. Porque antigamente o pessoal também mostrava qual era o maior status. Porque o pessoal diz, a academia cresceu tanto. O maior status é mostrar seu melhor carro, um relógio bom, vários bens. Hoje é você ter um Garmin, um Oura Ring, né, que controla o sono, mostrar que dorme 8 horas por dia, que você treina, a qualidade de vida que você tem.
e o tempo disponível. Então, por quê? As pessoas descobriram que o maior bem nosso, qual é a melhor moeda? A moeda mais valiosa do mundo? Saúde. E tempo. Tempo. É porque mas você ia dizer euro, outros dizem libra, então, mas é o tempo. E aí muitos menosprezavam esse tempo. E quando você cuida de você, você tem mais tempo de vida. E aí você vai conseguir fazer também mais coisas. Então, esses cuidados, eles começaram a ser o bem mais valioso da maioria das pessoas. As pessoas estão começando a entender isso. Que fazer academia, que correr, que treinar é um bem para elas. Elas estão investindo nelas mesmas. E aí, por isso que as academias começaram também a crescer mais o setor de desenvolvimento. Cara, isso aí é feito manada. Para essa corrida aí, não tinha como ir. Instiga as pessoas, né, a participar. E isso traz um efeito manada gigante. Com certeza, esse projeto que tu tá fazendo aí, das 4 cidades e tudo, cara, quem não for vai se arrepender, vai ver os stories, vai, caramba, eu quero ir e tal. Eu tô começando, eu tô indo, cara, eu tenho disposição e as pessoas que eu sigo no Instagram, as pessoas que estão ao meu redor, são os meus amigos, cara, boa parte é assim, tá correndo, tá malhando, e eu não posso ficar para trás. Não, E a gente não vai ficar. Não vai ficar. E a gente precisa influenciar para o bem, né? Hoje, a gente está com o Tiago aqui nos bastidores, né? Que é um grande influenciador. E todos nós também somos um pouco influenciadores. Então, por que não influenciar para o bem? Estimular uma corrida, estimular a ir à academia, a se alimentar melhor. E hoje eu vejo que as pessoas realmente estão buscando um estilo de vida mais saudável, né? A galera tá deixando de ir para a festa e tá dormindo super cedo, acordando de madrugada para quê? Para ir correr. Inclusive, não percam o circuito da Fitness Exclusive, tá? Bora lá, continuar? Volta para a gestão? Não, pode ir. Vai? Ô, Leandro, eu queria saber de você, assim, dentro da gestão, hoje você consegue delegar mais, né? Você não está sempre presente na academia. E você já acabou dando uma resposta que é justamente treinar pessoas, né? Mas tem mais algum segredo, mais algo que você usa para dizer assim, eu vou sair e a minha empresa ela vai continuar funcionando bem? Eu aprendi isso também há pouco tempo. Eu vou dizer pouco tempo porque foi nos últimos 5 anos que realmente as coisas começaram a andar, principalmente nos últimos 3 anos, depois de algumas mentorias, eventos, porque fui conselheiro do Pablo, Massal, tive lá em Alphaville constantemente, contratei um dos maiores consultores, vou dizer, do mundo, né, porque ele fundou a ABF em 1987, né, que é a Associação Brasileira de Franquias, montou grupos como o Boticário, Arezzo, foi executivo do Citibank, da Shell, formou mais de 100 grandes empresas, aí, grandes grupos, fundos de investimento, mora hoje na Austrália, estivemos juntos na China. Ele veio a Juazeiro do Norte, né, o ano passado, já está com convite para ele vir também agora em julho, novamente a Juazeiro do Norte. Estivemos agora, né, esses 20 e poucos dias na China juntos, desenvolvendo os fornecedores licenciados, então a gente evoluiu muito. Mas o que eu descobri, muitos líderes, eles não delegam, ele delarga, e é totalmente diferente. Primeiro a gente tem que aprender, primeiro a gente tem que fazer. Se você não fizer, não saber como faz, você não vai conseguir delegar. Então, empresários, líderes, pessoas sonhadoras que ainda querem investir, façam. E o mais barato, hoje, que existe, para quem ainda não é empresário, é investir no CNPJ do outro. É ir fazer na empresa dos outros. E muitas vezes as pessoas não aproveitam isso. Nossa, o empresário investiu tanto, é tão desafiador ser empresário, as pessoas estarem ali tendo a oportunidade também de aprender e quem sabe em breve ser também investidores e empresários, não é fácil. As pessoas perdem essa oportunidade de dar o melhor ali e aprender o máximo. Quem sabe ou para crescer no plano de carreira dentro da empresa ou para abrir o seu próprio negócio. E aí, empresário, ele passa a ser empresário, só que ele vai começar a vir os desafios, gestão financeira, gestão tributária, gestão de pessoas, né, comunicação, marketing, vendas, todos esses desafios. Eu passei por todas essas fases. E aí eu comecei a treinar pessoas. Hoje nós temos uma universidade interna que treina nossos diretores, que treina nossos franqueados continuamente. E aí sim, eu tenho a segurança de delegar. Por quê? Porque eu primeiro ensinei. O meu maior papel hoje é ser professor, é ser treinador, é ser mentor da minha equipe. E aí eu consigo delegar com segurança. Porque os empresários, eles não delegam por falta de segurança, por incapacidade do colaborador, por falta de conhecimento, mas a culpa é do empresário, porque não treinou, não se desenvolveu, não está sabendo treinar a equipe e não está sabendo delegar. Normalmente, a maioria das empresas tem 2, 3 colaboradores e quer começar a delegar tudo. Ainda não é fase, ele tem que executar ainda.
tem que estar ainda no operacional, até desenvolver, porque você começa no operacional, aí você vai para o tático, uma equipe tática, e o grande cabeça fica o quê? No estratégico. Só que você tem que circular dentro dessas áreas, né? E o cara já quer chegar que ele é para o estratégico com 2 colaboradores. Não existe isso. Não tem como. Tem que desenvolver toda uma estrutura. Mas o delegar é muito importante. Mas antes de delegar, treinar as pessoas, capacitar muito bem, fazer com que elas desenvolvam e sejam muito boas nas áreas, principalmente de acordo com a cultura da empresa. Porque Perfeito. senão ela se perde no caminho. Perfeito. Como é, cara, lidar com pessoas na academia? Como é liderar essas pessoas? Porque, vamos lá, vamos ser realistas. Com certeza deve ter pessoas que possam bater de frente com você. Não, não é para ser dessa forma. Ah, você tá agindo assim. Não sei, né? Aquela questão, como é, cara, lidar com isso? Porque com certeza, com a quantidade de academias que você tem, não é? Não sei, vai, pessoas mais fortes que você querem brigar com você. Essas situações. Cara, como é que tu lida com isso? Não, na verdade, assim, eu, principalmente em associações e conselhos nisso, nas academias, nas empresas, hoje é muito tranquilo. Como sempre eu me impus muito forte às pessoas, às vezes eu até amedrontava as pessoas, né, por ser muito firme nas palavras e confiante por entender mais que a maioria das pessoas, porque eu estudei muito. Como eu estudei muito, eu tenho muito conhecimento em diversas áreas. E aí eu não tive muitos esses atritos, né, com essas pessoas, esses embates nas academias. Eu tive fóruns, em instituições. Sobre conhecimento, né? Mas o que acontece? Tem pessoas que batem de frente hoje. Meus líderes, eles chegam e falam, não é de frente, a gente dialoga, discute, vou dizer, não é briga. Mas a gente discute, eu fico resenhando, aqui é pau, é cacete, meu amigo. Pode aqui, descer a mãozada aqui, brigar, mas é o seguinte, saiu de lá, a gente está discutindo para o resultado da empresa. A gente sabe que aquilo ali terminou a reunião, é resenha. E acabou, é resenha mesmo. Você vê aquelas resenhas que eu fico falando, não sei o quê, é do mesmo jeito, é daquele jeito. Agora, numa reunião, é sério, não se brinca. A gente está buscando o melhor resultado. Eu tenho o meu head de operação, Leonardo, que ele chega... Ei, bora, foca. Pá. Ele é muito analítico, ele é muito certinho, que é o cara para estar naquele local. Porque eu tenho um cara que é bom de marketing. Eu vou botar o cara bom de marketing para ir para escritório, o cara vai ficar louco. O que a gente tem que entender? A habilidade de cada um e onde colocar cada um, que aí você vai ter menos atrito. E as pessoas vão dar mais resultado e te trazer mais resultado e saber dialogar melhor com você. Mas sempre vão existir momentos de desconforto, de algo mais enérgico, uma hora ali que a gente está passando por uma situação. Existem essas situações. E aí a gente tem que ter inteligência emocional de escutar. Ouvir e entender se aquela pessoa realmente está certa. Porque muitas vezes... Se a pessoa tem mais habilidade e o líder tem que ser inteligente, tem que colocar pessoas melhores que ele nas funções e escutar aquelas pessoas. E dizer, não, beleza, tá certo. Mas às vezes eu falo, olha, o nosso direcionamento é esse. Porque como eu falei, minha visão está 40 anos à frente. Depois que eu voltei da China. Eu estava 5 anos à frente. Mas o que eu vi depois do que a China fez em 40 anos, ser um país maior que o Brasil, uma nação de 1,2, 1,3 bilhões agora, né? 1,3 bilhões de habitantes, fazer em 40 anos o que eles fizeram, a gente é capaz de fazer nas nossas empresas. A gente está com a média de 65 unidades. E ontem no quadro eu peguei, aí o César, que é nosso head da universidade, ele disse, por que crescer tão acelerado? Eu queria entender de vocês, por que vocês estão falando em crescer 65 unidades, por que crescer tão acelerado, gerar esse risco diante da economia? Aí eu peguei, César... Não, a gente não está crescendo, a gente está crescendo lento, não está acelerado. Eu olho assim, você está falando que está acelerado? Não, na sua cabeça está acelerado. Na minha está lento, porque eu acabei de botar um zero a mais aqui, a 650, a gente está atrasado agora na meta. Aí, um zero a mais, eu sou um zero a mais, 65, saiu para 650. Porque é o seguinte, aí eu respondi a ele, por quê? Porque eu estou aqui. Mas por quê? Porque na minha visão já está claro que daqui a 5 anos nós vamos ter 65 unidades. E a gente precisa acelerar o negócio para ele funcionar, porque se eu não tiver crescimento rápido, eu não consigo pagar os custos operacionais da empresa, porque eu preciso pagar bem as pessoas.
Porque se as pessoas trabalham muito e recebem ruim, elas vão ficar insatisfeitas. Eu vou perder pessoas boas. Eu tenho pessoas boas que eu formei dentro de casa. Eu tenho que melhorar o salário delas, elas têm que receber mais. Eu tenho que desenvolver pessoas dentro da minha empresa, hoje, que são professores ou são diretores, para ir para consultores de campo e evoluir. E eles têm que crescer financeiramente. Isso aumenta o custo operacional. Empresa quebra por custo. E ela tem que faturar mais. Então, por isso que eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer para pagar melhores as pessoas, para desenvolver, para alcançar mais pessoas e para desenvolver esse grande propósito nosso, né, que é transformar a vida de pessoas através de práticas saudáveis. Cara, pegando um gancho da China que você falou, qual foi o maior gancho que deu? Maior gancho, corrigindo, qual foi o start assim que deu na tua mente, a virada de chave? Tu foi agora umas 2, 3 semanas para a China, né? E o que foi que fez assim tu pensar, cara, a gente tá crescendo é lento e não é rápido? É a disciplina do chinês. Os caras são muito disciplinados. A base cultural. Eles não conhecem Jesus Cristo, né? E eu vejo que eles pecam menos que o brasileiro. Eles honram a esposa, eles educam os filhos, eles respeitam os filhos, eles não roubam, eles não matam. Não estou dizendo que não roubam e que não matam. Comparado ao Brasil, a quantidade. Sei lá que existe, né? Não vamos dizer que é 100%, né, gente? Mas comparado ao nível do Brasil, se você botar o nível, eles têm uma cultura muito forte, muito organizada e eles são muito, muito disciplinados. Disciplina foi que trouxe a China e levou a China até onde chegou. Então eu tenho que ter mais disciplina na minha hora de dormir, na minha hora de me alimentar, na minha hora de treinar, na minha hora de estar com os meus colaboradores. Então, disciplina nas minhas agendas e fazer com que as coisas realmente aconteçam, tenha resultado, produtividade. E não preencher a minha agenda para dizer, estou com a agenda toda preenchida da semana, estou super lotado, que eu já fui isso, né? Uma agenda sem eficiência. Eu deixo hoje a minha agenda o mais livre possível. Para minha mente, ela não está sobrecarregada. Se você pegar Einstein, quando ele tinha que resolver um grande problema, ele não ia pensar mais. Ele ia tocar violino. Ele ia liberar a mente dele. Quando ele tocava violino, passava que liberava a mente dele, vinha a solução. Newton da mesma forma, né? Ele deitava aqui na cadeira, aí colocava 2 esferas aqui e começava aqui. Quando ele entrava no sono profundo, as esferas caíam e ele acordava. E ele acordava com a solução. Então, nesse mundo frenético que a gente está, nesse negócio frenético de trabalhar muito, que nos foi colocado para a gente que possa adoecer e não ser tão eficiente, eu descobri que os chineses, como é diferente do que muitos falam, dizem que o chinês trabalha muito, trabalha escravo, trabalha não sei o que, não. Eles são produtivos. Eles começam a trabalhar normalmente às 10 da manhã e vão até às 5 da tarde. Oxê, já acha isso? Mas é claro que tem cara que trabalha no domingo. E eles têm um ano chinês que é a folga deles. Tem cara que trabalha de domingo a domingo, como já fomos atendidos na fábrica. Por quê? Porque ele sabe que vai vender e ele vai te atender. Mas eles têm uns momentos de folga deles também. Final das 6 da tarde, né, os shoppings fecham às 9 horas. Então, assim, o chinês ele tem uma rotina bem intensa, mas produzindo. E aí eles fazem com que o país cresça muito rápido. E primeiro eles criam a infraestrutura para depois vir um progresso. As ruas, as pavimentações, as infraestruturas e depois vem as pessoas. Então, cria a infraestrutura para crescer. Tem um planejamento de escala, né? Planejamento de escala. Então, assim, são muitas coisas que eu aprendi lá. Não tem como, na vida, não tem como a gente falar, é uma única coisa. Não existe essa única coisa. Não é só uma única coisa. É o conjunto de muitas atividades e muitas experiências que foram vividas que a gente aplica no nosso mundo atual, no nosso mundo real, na fase que a gente está. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou estar 100 vezes melhor do que eu estou hoje. 100 vezes melhor do que eu estou hoje. Por quê? Porque eu aprendi como potencializar o que eu já sou. Eu estou com 41. Com 50 anos eu vou estar foguete. Com 30. Não, eu espero que o Cristiano Ronaldo tem 41, né? Tá com idade biológica de 28, porque se cuida. Mas espero também estar bem fisicamente, porque vou passar a me cuidar mais, me alimentar melhor. Eu estou comprando tudo que é de tecnológico também para cuidar mais do meu corpo, né? Me desplugar um pouco do celular, né? Comprei uns outros aparelhos, eu desinstalei Instagram, eu desinstalei o WhatsApp do meu celular, não uso no meu celular. Está só ligação e o Telegram.
E o enxete, que é do chinês, que eu falo com um chinês de vez em quando, no meu celular próprio. Acabou. Nada de aplicativo. Os meus filhos, da mesma forma. Os meus filhos vão ser máquina. Né? Quando eles estiverem com 15, eles vão estar no mundo. Estão sendo treinados para o mundo. Então, é tudo isso. Você se entender em que fase você está e potencializar o que você tem de melhor a cada momento. E eu vi que agora é me desconectar do mundo. Perfeito. E eu vou avançar 100 vezes em 10 anos. Cara, bicho, é impressionante esse tipo de mentalidade, né? Porque o cara aprende sobre postura, escutando você falando postura, aprendizados, maturidade, descanso. Descanso, cara, produtividade, né? Isso aí é excepcional, descanso e produtividade. E saindo um pouco agora do lado profissional e indo para o lado mais pessoal. Cara, como é o Leandro em casa? Como você lidera seus filhos? Como você é o seu apoio para sua esposa? Não é? Como é esse... Porque você está crescendo no lado profissional, você está treinando os caras, você está treinando os caras para ser CEOs, não é? Mas como é o Leandro em casa? Na verdade, eu vou começar pelo começo, né? Eu fui um grande irresponsável, né? No começo, né? Eu estou com minha esposa, Milena, há 15 anos. A gente está casada há 13 anos casado, a gente está há 15, 15 anos. Desculpa pode esquecer. Não, eu era muito data, era ela que esquecia, Se esquecer, né? Cara. Então, o que acontece? 15 anos. No começo era aquele, o jovem e tal, festas, né? Eu bebia naquela época, eu não bebo, né? Bebia, festas e farras e tudo. Então, a gente teve uns problemas de relacionamento, começo de casamento e tudo, ainda continuando naquela fase de festas. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu errei sim, foi errado fazer aquilo. Mas eu acredito que aquilo Deus colocou no meu caminho, no caminho dela, para nos alicerçarmos e sabermos direcionar e orientarmos outras pessoas e outros casais a não fazer aqueles erros que nós cometemos. Porque o casamento é para a vida toda. Se você casa, é para a vida toda. A gente se separou, mas nós voltamos. Eu fui muito bom, né? Eu conquistei a mulher 2 vezes. Mindset, cara, né? mindset. Não, você tem que pensar pelo lado positivo. Mas é isso. Então, eu tive a oportunidade de ter esses erros, a gente entender como casal esses erros. Nós não temos o melhor relacionamento do mundo, mas nós temos o nosso melhor relacionamento, que é o meu e o dela. Não existe outro. Sou eu e ela. Pela vida toda, que nossos filhos vão embora, nossos filhos vão casar. E família vai ser eu e ela. Porque família, biblicamente, meu pai e minha mãe não são minha família. Porque eu casei. Biblicamente ele diz, né, saia, né, do seu lado, da sua parentela de pai e de mãe. E minha família sou eu, minha esposa e meus filhos. Daqui a pouco meus filhos vão sair e vão deixar de ser minha família. E vão construir a família deles, né? Com os filhos deles. E eu e minha esposa vai ser até o resto da vida. Então, assim, a gente tem que se descobrir a cada dia, a cada momento. Eu saí de casa agora e ela estava estudando, acho que era Augusto Cury, algumas coisas de Augusto Cury e tudo. Ela foi bancária por 14 anos. Eu digo, mas já ganhou quanto aí? Que não sei o quê. Aí ela disse, que tu já vem com essas? Eu digo, imobiliário, os apartamentos, que tem um apartamento, investimento de apartamento. E aí, tá rodando? Já botou lá os aluguéis, 9 apartamentos eu fiz lá. Não, tá faltando a reforma. Reforma de quê? Aí ela disse, disse daquilo. É porque o menino lá, o marceneiro, não foi. Eu disse, não tem outro não? E tal. Aí eu comecei a perguntar. Aí ela botou 3 desculpinhas. Aí eu disse, em 3 ligações eu resolvi. Já comprei todo o material, o marceneiro vai assim, tudo vai. Você não avisa, você não comunica. Eu desci para você resolver. Mas você é que tem os contatos, você era que tinha que ir atrás. Eu dei a responsabilidade para ela fazer. Então, assim, aí eu estava agoniado para sair, e assim, aí ela achou que eu falei num tom um pouco mais agressivo. Você tem que saber se comunicar. É porque eu estava agoniado, trocando de roupa para vir para cá e tudo. Então, assim, às vezes a comunicação, eu não sei como é que ela está. Se está no TPM, né? Mulher tem as fases de TPM, provavelmente possa estar. Deixou as crianças na escola, ela estava vendo um boletim das crianças na escola, que Isaac ficou em recuperação em 4, e Ana ali ficou em recuperação em 3. Aí ela pegou, eu vendo um boletim com ela. Aí ela pegou e falou, família, né? Eita, Isaac estava em português, matemática e ciência, acho que era ciência. Português, matemática e ciência. Aí eu disse, tu tá vendo as 3, mas eu tô vendo do outro lado daqui. Eu tô vendo, eita, como ela é boa em educação física. Esse menino vai ser bom de bola. Esse menino vai ser bom de bola. Não fica tirando piada. Eu digo, não tô dizendo que é nota. A nota tá dizendo. Fazendo leveza, né, cara? Então,
Eu vejo o lado bom, ela tava vendo o lado ruim da coisa, eu tava vendo o lado bom. É porque é o seguinte, qual o problema realmente da educação? Da educação brasileira, se você que é pai, normalmente vai reforçar no português, o menino aqui tem português e matemática, né? O meu tá ruim nos dois, ô meu Deus do céu. Mas vamos lá, é português e matemática. Só que ele é bom em português, certo? E ele é ruim em matemática. Tu vai dar reforço em qual? Onde ele é ruim, né? Onde ele é ruim, né? Na matemática, né? Errado. O menino não vai desenvolver, que ele não gosta de matemática, ele gosta de português. A gente tem que potencializar Aquilo o que que a é gente bom. é bom. E a gente inverte esse papel na educação brasileira. Por isso que a gente não é produtivo. O chinês chega lá na infância, vai lá, avalia. O que você é bom? Sou bom nisso. Pau na máquina no que ele é bom. A gente tem que potencializar o que a gente é bom. Se você não é bom na atividade, é onde o empresário tem que olhar. Eu vou delegar. Eu vou contratar pessoas melhores que eu nisso. Se eu não gosto de escritório, para que eu vou para escritório? Eu odeio escritório. Eu gosto de estar no mundo, falando com pessoas, né, me comunicando, vendo. Mas eu faço. Criança faz o que gosta, né? Adulto tem que fazer O que é necessário. O que é necessário. Não é que eu não faço o que tem que ser feito no escritório. Eu também faço atividade de escritório. Só que eu não foco minha energia nisso sempre. Mas eu vou lá, uso as inteligências artificiais, faço minhas avaliações, faço tudo, né? Planejamento. Mas a gente tem que potencializar o que é bom. Então, assim, na família, o que acontece? Eu errei bastante. Eu aprendi com os meus erros. Certo? Eu levo para a minha vida esses erros, vou educar os meus filhos a não errar no que eu faço. Beber? Jamais. Eu nunca fumei, drogas, essas coisas, não, mas a bebida é uma droga, né? E assim, Deus me livrou muito, voltar de festas, depois de embriagado, depois de beber, né? Deus me livrou muito disso. Então, eu não bebo mais, mas eu vou orientar meus filhos. Então, vamos beber. Ele não me vê em casa bebendo. Ele não me vê com jogatina. Ele não me vê traindo a mãe deles. Ele não me vê fazendo nada errado. Né? A gente lidera pelo exemplo. Em casa, hoje, eu lidero pelo exemplo. Eu deixei de beber, eu deixei de sair, eu deixei de fazer muitas das coisas que eu fazia antigamente, principalmente pelos meus filhos e pela minha esposa. Porque, vamos dizer, é bom. Mas a brecha do pecado, ela se abria lá na bebedeira, também descobri. Porque quando eu bebia, abria a brecha. Ah, vamos para um canto, vamos para o outro, vamos para um barzinho. Aí lá no barzinho tem a cicrana, tem a fulana que aparece no final das contas. E aí, muitas vezes, gera uma traição, uma coisa errada. Então, eu fechei brecha na minha família. Eu me blindei quanto a isso. Então, são muitas coisas que a gente vem fazendo e melhorando continuamente ao longo do processo, porque eu não sou perfeito. Eu tenho falhas ainda que eu vou melhorar, que minha esposa vai melhorar, e a gente vai viver até os 120 anos aí, melhorando continuamente a nossa família e evoluindo. É isso que eu enxergo também para a vida. A gente tem que se melhorar continuamente em todas as áreas. E a família é a base, é o alicerce. E eu falo, vocês são pais já? São pais, mas não, né? Não. Qualidade de tempo com os filhos, é nada mais que eles querem. E a nossa maior herança são os filhos. Então, por que eu busquei também sair um pouco, me desligar e não estar em Alphaville? Porque eu poderia estar... Os meninos que foram conselheiros comigo lá, né, que estavam no Pablo, hoje são todos sócios do Pablo, né? Na verdade, era para ter aberto até uma academia lá em Alphaville e tudo. Hoje, com certeza, eu seria sócio do Pablo Massal, né? Falo aqui para quem não conhece ainda, lá na época que tive... Né, em Alphaville, dentro do ecossistema, o Kleberson, o Paulo, o Leandro Cita, os meninos que nós estávamos juntos no mesmo ecossistema, hoje são todos sócios, correm com o Pablo, joga bola no final de semana, estão juntos continuamente. Certeza eu também estaria, mas eu poderia ter perdido minha família por causa de ir atrás do dinheiro, do sucesso, da mídia, né, de muitas outras coisas. E aí eu decidi, até os 50 anos, né, me dedicar a estar mais próximo dos meus filhos, porque depois todos vão estar com mais de 15 anos aí, só a Estezinha que vai estar com, acho que 16, né, mas os outros já vão seguir o mundo deles, já devem estar internacionais aí. Com 3 filhos, né? 3 filhos, Ana Liz com 10, Isaac vai fazer 7 agora, e Estezinha vai fazer 4. Né? Então, acredito aí que em breve eles não estarão mais comigo, e aí como foi o pai, o exemplo que eu tive, a qualidade de vida que eu tive, e a formação dos filhos, principalmente, ela se dá até os 9 anos de idade. Então, essa fase é muito importante, a presença do pai. Então, eu decidi estar presente e mais próximo dos meus filhos, tomar o café da manhã com eles normalmente, deixar eles na escola, às vezes pegar, hoje eu não peguei no meio-dia, mas peguei agora às 5. Aí comprei aqueles... Qual foi a maior felicidade deles? Olha como é uma coisa simples. Você, pai, deixar o filho feliz. Eita, que a mãe falou isso. Vai lá no Diniz, no mercado, Diniz, e compra
um Danoninho daquele do Bob Esponja, que tem um neguinho e tal, né? R$ 6 o Danoninho, né? E vem um bichinho dentro, né? E aí eles, ei papai, não sei o que, não sei o que, vamos comprar o Danoninho que não sei o que a mamãe falou que comprava. Eu disse, vocês estão merecendo? Aí eles olham, papai, acho que a gente tá merecendo. Isaac, você tirou nota boa? Aí ele só disse que tirou nota boa, né? Aí eles, mas teve uns ruinzinhos, não foi, Isaac? Não, foi só um 5, papai. Não, mas acho que você tá merecendo, você tem uma nota boa. Também você é um menino bom, né? Porque ele é muito carinhoso. O Isaac, ele é muito carinhoso, então... E aí, Annalise, e você? Aí eu disciplino ele nas coisas, eu oriento, direciono, e aí depois eu reconheço com um presente. Quando eu vim da China, eu tenho um presente da China até agora. Eu trouxe uma mochila daquelas de tela, e tá lá, né? Eu vou dar para eles, mas eles tinham que cumprir algumas tarefas, leitura. Comprei os gibis para eles lerem, gibizinho da época que a gente era menino, para ler, para eles baterem a meta para ganhar os presentes. Então, tudo eles não ganham, eles conquistam. Eu ensino meus filhos a conquistar. Eles não vão herdar nada que eu tenho, eles vão ter uma sucessão, né? Então, se eles não tiverem a capacidade de ter uma sucessão nos meus negócios, nas minhas empresas, vai ter uma pessoa que vai assumir, eles vão acompanhar, mas aquela pessoa que tem a habilidade de dar continuidade àquilo. Então, eles são meus herdeiros, né? Mas a sucessão é diferente. A pessoa que vai lidar com os negócios, que vai fazer continuar crescendo depois que eu partir nessa vida, aí só Deus sabe lá na frente que eu vou morrer só com 120 anos. Tem 80 anos para me aturar. É isso aí. Vocês têm muito a me aturar. Gostei aqui, muitos ensinamentos pra gente, né? Richard aí daqui a pouco vai casar, olha aí, eu vou casar próximo ano, cara. Cara, casamento é muito bom. Pessoal, é muito bom. Você evolui muito. E ter filhos é uma outra fase também maravilhosa. Porque quem somos nós? A gente vem aqui porque a gente fica muito na frente, trabalhar, ganhar dinheiro. Essa turma nova de hoje. Cara, o que adianta? Tu não vai levar nada, irmão. Tu vai morrer, porque tu não vai levar nada no caixão. Tu nasceu sem nada, vai morrer sem nada de novo. Mas é bom, é claro que dinheiro traz conforto, né? Eu não estou dizendo que dinheiro é ruim. Dinheiro é bom, é maravilhoso, eu adoro dinheiro. Mas não é o principal, Não é o principal, não é o principal. Eu não tenho amor ao dinheiro, eu não tenho apego ao dinheiro. Zero. E o que eu faço para não ter apego ao dinheiro? Eu coloco todos os dias assim. Todos os dias não. Eu me coloquei assim, eu disse, se eu quebrar agora? Se eu não tiver nada? Se todas as minhas empresas quebrarem? Se todos os meus negócios eu não tiver nada? Na minha mente eu já estou preparado para isso. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que acontece na minha vida não é nada. Ah, claro, uma morte, minha esposa, minha mãe, meus filhos, que é a morte, que eu sei que isso vai acontecer, é claro que é uma grande perda. Mas financeiramente, eu não ligo para nada se eu perder. Porque a minha mente já está preparada. Se eu perder hoje, a primeira coisa que eu faço, eu coloco meus filhos debaixo de um teto. E eu vou fazer 3 ligações. E eu vou pedir à minha esposa 30 dias para não estar em casa. Que eu vou fazer renda suficiente para comprar uma casa, um espaço para a gente, que é alugar, na verdade. Não tem como comprar com 30 dias, mas eu alugo uma casa. Eu coloco eles em um hotel, tô falando nada, zero, sem pai, sem mãe, sem casa, sem nada. Eu coloco eles debaixo do teto e deixo eles lá e vou prover alimento para eles, que é o básico, tem que tirar de tudo. Ficou no básico lá 30 dias. E com 3 ligações que eu faço, eu consigo gerar resultado em algumas empresas que eu conheço. E aí eu não vou trabalhar por salário, eu vou trabalhar por resultado. Eu vou dar resultado nessa empresa e eu vou ter no final do mês o meu recebimento, que não é pequeno, que não é um simples salário. E aí eu alugo uma casa, coloco minha família lá. Em 6 meses, em média, eu tenho feito alguns milhões. Pode ter certeza. 6 meses eu tenho feito alguns milhões. Porque eu vou dedicar assim, aí eu vou ter que voltar a dedicar 20 horas por dia de trabalho, 4 horas de sono durante 6 meses. E eu vou trabalhar diversas áreas e fazer múltiplas rendas. Eu estarei no digital, após 6 meses entro no imobiliário, novamente, faço novas vendas, compra e venda, compra e venda, compra e venda, acelerado. Coisas que têm liquidez, que têm a margem. Tem alguns produtos que eu conheço e tenho um know-how, que eu domino. Porque eu não perdi uma coisa, que eu sempre digo, conhecimento. Conhecimento ninguém me tira. Comprar, vender, se relacionar com pessoas, treinar pessoas, capacitar, desenvolver a equipe,
Por que eu falo que eu vou fazer milhões? Porque eu estou começando do zero. Eu não vou começar com esse negócio de academia que eu preciso de 4, 5 milhões para investir na academia. Eu tenho uma porrada de produtos que eu posso comprar e vender inicialmente e formar uma mega equipe de venda. Ele já tem tudo planejado, tá vendo? Caramba. Se der errado, ele vai fazer dar certo. Não tem Isso opção aí. de dar errado. É porque aconteceu um tsunami, uma bomba, algo do tipo, isso pode Uma acontecer. situação de emergência, uma situação né? que tudo vai se acabar. Sim. Mas na minha mente eu já estou preparado para isso. Então tudo que vier é lucro. Cara do alfabeto, você tem os planos de A até Z, viu? É se preparar, na verdade, e dizer, obrigado, Senhor, estou vivo. Esse será o meu melhor dia, eu vou dar o meu melhor. Acabou, irmão. Acabou, é o meu melhor dia. Se todo mundo vivesse dessa forma, o mundo era melhor. Tá feliz, tá bem, alto astral. Claro que nós somos seres humanos, não tem como estar 100%. É mentira estar 100%. Tem dia que a gente tá cansado, estressado, a bateria descarrega ali, que você só quer dormir muitas vezes. Mas de manhãzinha eu chego, eu acordo 5 da manhã, saio do meu quarto. Primeiro eu agradeço a Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Vou para uma rede que tem na varanda, sento nela, leio um pouco da Bíblia, olhando para o céu e agradeço a Deus. E aí meu dia começa maravilhoso. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se todo mundo fizesse isso, agradecesse pelo dia, agradecesse ao Senhor e honrasse o que tem hoje e desse o seu melhor com o que você tem. Não importa onde você está hoje, não importa onde você está hoje. Dê o seu melhor. Você vai crescer continuamente. Praticar a gratidão, entender ali sua identidade em Cristo, né? Até porque ele deu a cada um de nós dons e talentos. E como você bem explanou aqui, a gente precisa desenvolver aquilo que a gente é melhor. Se as pessoas elas tivessem essa mentalidade, com certeza elas parariam de olhar um pouco mais para a grama do outro e achar que só a grama do outro é verde, ou então invejar não o que a pessoa tem, mas muitas vezes o que a pessoa é e é aquilo que está impedindo ela de crescer, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm essa mentalidade. Mas depois desse podcast, vão ter. Certeza, certeza. Cara, agora a gente vai para um momento muito bacana, muito especial mesmo, que é o ping-pong, né? A ideia é Começa aí. que seja Você já rápido. É, que seja rápido aqui, aqui, bem descontraído, vai e volta e tudo. Mas Vamos nunca lá. é, porque a gente sempre estende um pouco, né, Richard? Tô pronto. Mas vamos lá, iniciar. Uma frase assim que seja muito marcante na sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Próximo. Vá, pode. Não, nem me preparei, vai, puxa. Então, vamos lá. Algo que você considera um erro durante a sua trajetória. Pecar. Pecar. Um livro que você gosta muito, que você possa deixar de indicação. O Segredo de uma Mente Milionária. Uau. Uma música que você gosta. Pétalas Neon. Qual? Pétalas Neon. De quem é De essa que... aí? Eu já tô aqui. Noda de Caju. Noda de Caju. Ah, show. Maior medo. Cara, medo. Todo convidado fica aí, né? Aham. Ou medo ou sonho. Não é, medo, eu não tenho muito medo. Na verdade, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de ficar das coisas acontecer. Medo de ficar só. Eu acho medo de ficar só. Acho que é. Eu tenho poucos medos, eu não tenho muito medo, não. Sou meio doido. Isso aí. Uma rotina pessoal, assim, que pra você é crucial. Você já falou aqui, né? Mas vamos reforçar. Uma rotina pessoal, eu gosto de jogar bola, na verdade, assim, né? Mas minha rotina pessoal é família e trabalho. Minha rotina é família e trabalho hoje. Show, dedicação total. E eu vou puxar uma, mas essa eu vou estender um pouco, tá? Tá. Que é dentro do contexto aqui da conversa, eu fiquei, né, questionando e, enfim. Eu queria saber o antes e o depois, porque você é uma pessoa que a gente falou sobre tempo, sobre correr. Eu vi que você, durante uma fase da sua vida, você correu muito. E hoje você está mais relaxado. Então, hoje, né, com a sociedade que a gente tem muito ansiosa, que corre muito, que é frenética, que quer o imediatismo. Por que correr tanto? E até que ponto é interessante correr tanto? Por que correr tanto? Depende. Depende da fase. Tipo, porque, como eu falei no começo, o menino fala, por que acelerar tanto? Por que esses 65? Porque 65 unidades, para algumas pessoas, ela está fora da realidade. Para mim é uma realidade. E em 5 anos fazer isso é muito rápido. Não, para mim é muito lento.
Então, não é o correr, é a fase que você vive agora e aonde você quer chegar. Porque é aquele negócio, Alice do País das Maravilhas. Se você não tem um destino, qualquer destino serve. Quais são suas metas? O que é que te faz feliz hoje? Assim, é uma coisa, porque foi uma pergunta meio, não vou dizer relativa, assim, é uma resposta individual. É muito subjetiva. É muito subjetiva por pessoa. Né? Cada pessoa tem uma resposta para ela mesma. Então, quais são as respostas? Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Que legado você quer deixar? Porque a maioria não sabe que o legado Sim. tem meta. Eu quero comprar meu carro. Aí você compra o carro, não dá valor depois. Eu quero comprar minha casa, a casa já passou, porque são metas. E meta passa. E quando você conquista, você não dá mais valor. Então, eu falo, qual o seu propósito nesse mundo? Não é quem era o antes, quem é o hoje, cada fase. Para que você veio nesse mundo? Para que você veio nesse mundo? Para que você veio nesse mundo? Qual o teu verdadeiro propósito? O que te faz acordar todo dia? O que te faz feliz? O que faz fazer com que você faça as outras pessoas felizes? Quando você morrer, como vocês querem ser lembrados? Quero ser lembrado de pessoa divertida, alegre, feliz, que ajuda as outras pessoas. Que o Senhor abençoou. Que eu fui imagem e semelhança do Senhor. E passou. Muitas pessoas, 8 bilhões de pessoas, e que não serão lembradas. Né? E com Jesus Cristo, o exemplo que ele foi. Uma pessoa que desfrutou, foi festas, tomou vinho, desfrutou com as pessoas, mas se abdicou de muitas coisas do mundo, teve que passar por muitas provações, por muitas dificuldades, pelo deserto, teve que ser morto, crucificado, ressuscitado. Ele provou para várias pessoas o bem que ele fez, as obras que ele fez, e muitos assim mesmo ainda não acreditaram no que ele fez. Mas crentes somos nós que não vimos os seus feitos e cremos nele e tudo. Então, o que a gente quer deixar também, como Jesus Cristo deixou nesse grande legado que passa anos e anos de gerações, e nós aqui estamos falando sobre ele ainda. E você quer ser lembrado, não quer ser lembrado, vai ser só passar, vai ser só um escravo, vai ser só uma peça de manipulação. Então, assim, é muito relativo essa... Não vou dizer que não tem resposta, mas cada ser tem sua resposta individual. E eu ainda me pergunto a cada dia a resposta. Porque eu quero, como você falou, eu quero pecar, eu quero não pecar, é impossível, entre aspas, porque a gente já é pecador ao nascer. Mas eu acredito em algo além do que estamos aqui. E após a minha morte, porque nós somos corpo, alma e espírito. Para onde é que eu vou? Será que eu fiz o bem? Será que eu realmente transmiti o que é para ser transmitido para as outras pessoas? Porque nós temos alguns talentos, e nossos talentos vão ser aproveitados para a parábola dos talentos, né? 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Você multiplicou os seus talentos, você enterrou os seus talentos e não transbordou na vida das outras pessoas. Nesse momento que a gente está aqui, eu estou cumprindo o meu propósito. Porque eu aceitei o convite, sair da minha casa, da minha família, do meu local, para estar aqui. Porque eu sei o propósito de vocês e a capacidade que vocês têm também de ajudar outras pessoas, do propósito desse podcast, do Henrique, né, dos meninos, de todos vocês aqui, do que entregam para as outras pessoas e o que contribuem para a sociedade. E esse momento aqui, eu estou multiplicando os meus talentos, que a gente está alcançando aí muitas pessoas, e tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir esse podcast e vão sair mais enriquecidas em algo que a gente falou aqui hoje. Espero que a gente possa ter tocado a vida das pessoas, seja na área espiritual, seja na parte familiar, seja na área empresarial ou em outra coisa que ele esteja precisando agora. Que pessoas saiam mais acrescentadas de alguma porção que a gente entregou aqui nesse podcast, e aí a gente cumpre a nossa missão aqui na Terra com os nossos talentos, da comunicação, do conhecimento que Deus nos proporcionou, que nos proporciona a cada dia, né? Perfeito. Não sei se era assim bem a resposta, assim, é porque eu Também. mas é isso, e está justamente alinhado ao seu propósito de vida, né? Ao que você quer transmitir para as pessoas e também para dentro do seu lar, principalmente para dentro do seu lar. E aí eu lembrei da luz, inclusive foi até uma passagem que eu vi ontem, quando a gente pega uma vela, a gente coloca a vela onde? Em cima da mesa, que é para dar amplitude e visão, e não embaixo para esconder. Então o que você está fazendo aqui hoje é espalhando a luz, né? É isso aí.
É isso aí, cara. O legado é muito mais do que as academias e o império que você está construindo. São os seus filhos bem educados, formados, o marido que você está sendo para sua esposa, os líderes que você está construindo e o network que você está fazendo lá fora. Amizades, né? Vamos sair um pouco de network e vamos falar mais amizades. Né? Então, as amizades, cara, o Leandro é esse cara aqui, é isso aí. O Leandro todo mundo conhece você por ser divertido, chega nos dá umas piruletas aí, faz umas brincadeiras. É isso, cara, a gente tem que viver a vida da melhor forma. E o penúltimo, antes da gente ir para o última perguntinha básica. Meu Deus. Tá, vai. Livro preferido, cara. Ou livros. O livro preferido Ele eu falei, O falou Segredo da Mente foi. Milionária, mas Pai Rico e Pai Pobre, O Monge Executivo, Hábitos Atômicos, A Única Coisa. Como fazer amigos e Como influenciar fazer- pessoas. também é Você muito já bom, leu, né? que já estava aqui na sim, minha cabeça. Eu digo, Já li muito livro, muitos livros mesmo. Não tem livro ruim. Não existe livro ruim, na verdade. São muitos livros, você tem que ver em qual fase o que você quer, né? O que você quer trabalhar. Mas o que eu digo também, diversificar, também não ficar só em uma área. Porque eu acredito que eu sou uma pessoa que tenho muito conhecimento, porque eu li muito. Eu li bastante, né? Eu leio bastante ainda, só que eu também escuto bastante. Então, eu tô no carro, eu não fico escutando música. Eu já fui dono de banda, né? Eu não falei da minha trajetória, mas eu já tive provedor, rádio, banda, empresa de tecnologia. Eu tive 2 bandas, na verdade. Uma de forró e uma de axé. Tu tocava o quê? Tu cantava? Eu tocava dançarina. Era muito demais. A mulher que não assista, mas ela sabe disso. contou tudo, né? Não, Contou tudo. eu tinha. Meus tios, são 11 tios, né? Eles tocavam só 11 tocam sanfona. Aí eu disse, eu tenho que aprender a tocar um instrumento. Aí chegou na época que eu tinha academia lá, o Jefinho, né? Ele tinha um CD lá que estava desenvolvendo com o Marcelo Quinô, com os meninos. Leandro, eu tenho um projeto bom, mas estou precisando de investidor, não sei o quê. Entra aqui. E foi lá, veio cá, eu entrei no negócio. Fui pra Salgueiro gravar lá, gravamos e tal. Gostei do negócio. Só que quem contratava as dançarinas era eu, né? Eu procurava com as dançarinas. Mas era sem resenha mesmo. Aí tomava uns uísque e tal, aí, ó, né? Me diverti. Também nas festas. E gostava de dançar, mas não aprendi a tocar porra nenhuma. Aí quebrei a banda, né? E misturei o pessoal com o empresarial, aí não deu certo. Depois inventei outra banda de forró, porque tinha toda a estrutura, na verdade. Aí tive uns desacordos, né? E essa rotina meio doida, viajando, esse negócio. Rapaz, isso não faz sentido pra mim, não. Aí decidi passar, vender tudo e desistir do mundo de banda. Mas eu entrei no mundo de banda como uma diversão e não dá certo. Você não pode misturar. E aí eu aprendi. Foi uma grande, na verdade é o seguinte, foi um grande MBA. As bandas foram 3 anos de um grande MBA na minha vida. Do que não fazer. Porque se qualquer empresa, se eu fizer daquela forma, vai dar errado. Não tratar de uma forma profissional, de uma forma organizada, o negócio. Porque dá muito certo, qualquer negócio dá muito certo, mas qualquer negócio também dá muito errado. Não importa qual negócio. Que seja um espetinho, que seja uma banca de bombom que você comece, como eu comecei com a academia lá atrás. Mas se você tratar de uma forma realmente profissional, independente de como você esteja. Eu tenho uma banquinha de bombom. Como é que eu vou fazer para vender mais? O quanto é que eu vou comprar para melhorar a minha margem? Qual o controle financeiro que eu estou tendo? Como é que eu melhoro o meu marketing? Como é que eu atendo melhor o meu cliente? E aí você vai escalando. Você vai expandindo. Não tem qualquer negócio. Você começa pequeno, pensando grande. Qualquer negócio, não tem. Eu comecei na garagem. Eu comecei com R$2. A minha primeira academia, eu recebi uma ligação de um cara que hoje é meu cunhado, que é o Kelvin, né, casado com minha irmã. Eu não tinha dinheiro. Estudava na faculdade, estava no 6º período de educação física. Minha secretária particular era um orelhão que ficava assim na calçada de casa, né? Ligava, eu ia lá e atendia, né? E aí eu conversando com ele nesse dia, Leandro, o CREF fechou uma academia aqui em Fortaleza, tá muito barato, R$16 mil. Ele começou a falar a máquina, essa academia aqui vale uns R$50 mil. Eu disse, caraca, vale mesmo, que não sei o que. E eu empolgado, só R$16 mil, tá barato, porque tava comparando aos R$50 mil, R$16 mil. Só que quando eu desliguei o telefone, meu celular particular lá, né, minha secretária, eu abri a carteira, eu tinha R$2, filho. Que era o vale para ir para a escola no outro lugar, para a escola, para a faculdade. Eu digo, que mundo eu tava? Aí eu comecei a pensar, fiquei lá e comecei a pensar. No outro dia eu vou ligar para quê? Para meu pai. Só tinha meu pai. Aí meu pai só tinha R$5 mil de economia lá na época,
né? Aí ligou pro pai dele, que meu pai tinha o pai dele, né? Aí o pai dele arrumou o dinheiro no Banco do Nordeste, né? Porque aqui né, tem o negócio de crédito, e aí a gente arrumou esses 16 mil reais. Meu pai caminhoneiro, a gente pegou o caminhão dele e foi pegar essas máquinas. Quando a gente estava vindo de Fortaleza, eu morava em Teresina, a 450 quilômetros de Araripina. Tu vai abrir aonde? Aí eu disse, não sei não, só que agora eu sou dono de academia. E a gente ia conversando. Aí ele morava na parte de baixo, a parte de cima da casa dele era alugada. Né? E aí ele pediu a casa de cima, o cara que morava saiu, ele foi morar em cima, eu peguei a parte da garagem, a área, e as áreas lá, e fizemos a primeira academia. Dia 26 de março de 2006. Eu estava no 6º período de Educação Física. E aí eu fiquei entre idas e vindas. De Teresina para Araripina, o primeiro desafio de gestão foi isso aí. E eu coloquei pessoas para cuidar lá, né? Comecei já a formar a equipe desde aquela época. Equipe errada, errei, fui, vim, deu certo. Então foi um grande desafio desde esse primeiro momento. Tudo foi grandes desafios e grandes aprendizados. A vida é um aprendizado contínuo. Leandro, a gente já está dos momentos finais aqui do nosso episódio, maravilhoso, inclusive, excelente, cara, muita riqueza que tem, né, através de você. Mas se você pudesse deixar, cara, uma frase para quem está começando agora, o público também que está assistindo, cara, qual frase do fundo do seu coração você poderia nos dizer? Faça o seu melhor com o que você tem hoje. Não espere para amanhã. Amanhã não existe. Isso aí. Uma salva de palmas para o Leandro. Cara, foi um prazer. Excelente aqui esse episódio. Deus abençoe. Viu? Amém. Muitíssimo obrigada pela sua participação, grande participação, na verdade, como o Richard falou aqui, muitos aprendizados. E eu tenho certeza que vai ser uma riqueza para quem está assistindo esse episódio. Eu que agradeço aqui a todos, espero aqui, vão lá aqui no InsiCast. Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos grandes episódios que virão aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Estamos sempre à disposição na Fitness Exclusive. Um abraço, que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Obrigada. Pessoal, você que está nos assistindo, as redes sociais do Leandro estão aqui embaixo, você vai poder ver as academias dele aqui, a gente vai colocar o link aqui na descrição também. A gente quer agradecer também ao Felipe Rodrigues, o dono, né, o CEO da Lipsfirra, Lip Burger, está aí crescendo também, né, um grande empresário aqui na região e é o nosso novo parceiro, então muito obrigado. Você que está aqui assistindo, você também pode seguir ele nas redes sociais também, acompanhar o crescimento dos dois e ter eles como espelho também para você que está começando nesse mundo também. Então é isso, nos acompanhe e até a próxima. Valeu!